gente, tudo bem? Aqui é a Paula e eu vou fazer a previsão da rodada 9 da Premier League usando o meu método que usa astrologia. E, bom, semana passada não, né? Na última rodada eu não fiz vídeo porque eu não tava me sentindo bem, tava com muita dor de cabeça, então eu não tava afim de fazer vídeo. E aí eu fiz um tweet só falando assim, por cima, algumas coisas dos jogos, dos resultados, só que por tweet é muito ruim, porque escrevendo e com pouco espaço, não tem como você explicar direito o mapa, então fica umas coisas muito soltas, assim, eu não acho que é legal fazer assim. Eu fiz, mas não gostei muito do resultado. Teve uns jogos certos, teve uns jogos errados, mas na última rodada tinha uns mapas muito complicados de fazer, porque tinha muitos mapas com vários testemunhos para os dois times. Então, nesses casos, assim, os dois times tinham ali as chances de marcar, só que fica difícil você saber exatamente qual é o time que vai ganhar, né? Alguns eu acertei, outros eu errei, assim, mas os erros foi puro erro meu mesmo, erro de eu saber avaliar qual que era os testemunhos melhores e tal. Teve um jogo que eu acho que eu talvez tenha errado as cores, que foi o jogo do Tottenham, mas então semana passada não ficou muito legal a forma como eu fiz a previsão, né, no tweet. E o vídeo também, eu acho que exigiria muito mais explicação do que eu consegui dar no tweet. Bom, mas vamos fazer então a rodada de hoje, né, a 9. E lembrando que, para quem não assistiu os meus vídeos, não sabe como é que eu faço isso, eu vou deixar um vídeo aqui em cima falando sobre como usar, né, a astrologia para prever os jogos de futebol. O vídeo também, eu não entro em 100% de detalhes astrológicos de como que faz, mas caso alguém quiser saber, é só me perguntar que eu respondo tranquilamente. Bom, eu vou fazer aqui no celular, porque eu tô tentando ligar esse computador, tem uma meia hora e esse computador ele se recusa a ligar e a abrir a internet, então eu vou ter que olhar no celular, né, porque não tem jeito. O celular é ruim porque fica grande, mas vamos lá. Eu vou começar com jogos do dia 24, que é o do domingo. Tem um jogo que vai ser West Ham e Tottenham. E esse jogo eu acho que vai dar Tottenham, porque tem 4 testemunhos pro Tottenham e 1 pro West Ham, e esse do West Ham ele não é dos mais fortes. Então, considerando que o Tottenham vai jogar com a camisa titular, eu acho que dá o Tottenham. Se eles forem com aquela camisa mais escura, pode ser que inverta isso, tá? Mas eu acho que eles não vão não, então eu apostaria na vitória do Tottenham. Depois vai ter Brentford e Leicester, que também na mesma hora, e o mapa é igual. E os 4 testemunhos vão ficar com o Leicester, e aquele que é mais mediano vai ficar com o Brentford. Então, vitória do Leicester. Eu não tenho 100% de certeza sobre as cores nesse jogo do Leicester e do Brentford. Assim, eu tenho 80% de certeza. Então, eu acho que vai dar Leicester, mas caso eu erre, vamos ver que se não é essa questão das cores. Depois, o último jogo de domingo é o Manchester United e Liverpool, que tem 2 testemunhos pro Liverpool. 2 não, 1, né? Tem um e tem um segundo que eu não tenho certeza se conta, mas de qualquer forma o outro time não tem nenhum. Então, por isso eu acho que dá Liverpool. E eu acho que tanto faz se o Liverpool jogar com a camisa titular, a reserva, que é clara, né? Ou a amarela, eu acho que vai dar na mesma. Então, vitória do Liverpool. Agora os jogos do dia 23, que é o do sábado. O primeiro vai ser Chelsea e Norwich. E este jogo, eu vou fazer o contrário do que o mapa diz pra eu fazer, né, entre aspas. Porque tem um testemunho pro Chelsea e tem 2 pro Norwich. Só que esse do Chelsea, ele é bom, é um testemunho legal. Os do Norwich também são, viu? Então, em tese, daria o time que tem 2, teria que dar a vitória do Norwich. Só que eu vou considerar que é o último time da tabela contra o segundo. Acho que o Chelsea tá em segundo, em primeiro, não sei. Então a diferença de nível entre os times é muito grande. Então eu acho que o Chelsea tendo um testemunho vai potencializar as qualidades que ele já tem, e o Norwich tendo 2 também vai potencializar as qualidades dele. Só que eu acho que mesmo o Norwich potencializado, ele não conseguiria ganhar do Chelsea. Então essa é a minha opinião futebolística e não astrológica. Mas o mapa astrológica está com 2 testemunhos para o Norwich. Então eu vou colocar a vitória do Chelsea, mas o Norwich ele tem que conseguir fazer alguma coisa com esses 2 testemunhos, assim, não pode ser um jogo que o Norwich é completamente massacrado e ele não tem chance nenhuma, ele tem que ter alguma chance com esses 2 testemunhos aqui. Depois temos Palace e Newcastle.
Bom, todos os jogos que vão ser das 15 horas, os mapas são quase iguais. Então todos os jogos das 15 horas um time tem um testemunho e o outro time tem dois. E o time que tem esse ele é o mesmo para todos, tá? O do que tem dois, alguns são iguais, outros não. E nesse jogo o Palace tem um testemunho, que é um testemunho ok, ele é bom. E o Newcastle tem dois, que são bons também. Por isso que eu vou colocar a vitória do Newcastle, porque eu acho que não existe um nível de na tabela, assim, técnico tão enorme entre os dois times. Então eu acho que o Newcastle com dois testemunhos seria o suficiente para eles conseguirem ganhar do Palace. Tem que ter muita incompetência para eles não conseguirem com isso. Ou empate, tá? Eu esqueci de falar. Sempre que eu falar que é vitória de um time, pode ser empate também, porque eu não tenho como cravar empate. Então sempre pode ser empate, ou vitória ou empate. A única chance de eu ter errado aqui esse jogo é eu ter trocado as cores, porque o que acontece? O Newcastle é um time muito chato. Essa camisa do Newcastle eu acho ela muito curiosa, porque esse mapa aqui, Palace e Newcastle, ele é Sol e Saturno, né? Um time é o Sol, outro time é o Saturno. O Saturno, ele é as cores escuras e o Sol são as cores claras. E eu sempre que tenho esses dois planetas com o Newcastle, eu acho que o Newcastle deveria ser o Saturno, por causa que o Newcastle ele é preto e branco, ele tem bastante preto. E várias vezes eu peguei mapas em que isso não aconteceu. O Newcastle foi o Sol, o planeta que deveria ser a cor clara. E sempre que isso acontece eu fico quebrando a cabeça com o mapa desse jogo, porque pra mim um time que tem tanto preto não deveria ser o Sol. Mas isso aconteceu tantas vezes, ó, que eu já tô meio que deixando quieto e colocando o Newcastle como o Sol direto e aqui o Palace é o Saturno. E eu já peguei vários mapas em que o Saturno é o vermelho, né? O Palace ele tem bastante vermelho na camisa. Então por isso que eu fiz dessa forma, tá? Então se eu acertei isso daí, é vitória do Newcastle. Mas, olha, eu ainda não tô 100% convencida de que um time com tanto preto que nem o Newcastle vai ser o Sol sempre. Bom, o próximo jogo é o Leeds e Wolves. O Wolves tem um testemunho e o Leeds tem dois. O mapa é igual do jogo anterior? Deixa eu ver. Não é igual, mas é quase igual. Bom, eu daria a vitória do Leeds pelo mesmo motivo, porque ele tem dois, eu não acho que é uma diferença tão enorme entre os dois times, então eu acho que com esses dois o Leeds conseguiria ganhar. Eu até acho o Leeds um time superior ao Wolves, né? Mas lembrando que a minha opinião futebolística nem sempre é para vocês levarem em consideração, tá? Então eu acho que ganha o Leeds nesse jogo. Depois tem Everton e Watford. E aí também é um mapa igual do Leeds e Wolves. O Everton com 1 e o Watford com 2. Então eu colocaria a vitória do Watford. Eu sei que o Everton é um time melhor que o Watford, eu acho, né? Pelo menos na tabela, né? Pensando na tabela, mas pensando em questões técnicas, aí pode ser que tenha alguma coisa que eu não esteja vendo. Mas eu vou colocar a vitória do Watford porque tem dois testemunhos, não estão considerando muito questão técnica aqui, até porque eu não sei muito ver sobre isso. Depois tem Southampton e Burnley. Considerando que o Burnley joga com a camisa preta, fica 2 testemunhos para o Southampton e 1 para o Burnley. Então, vitória do Southampton. Se o Burnley jogar com a camisa branca, inverte. Eu não acho que vai acontecer isso, mas inverteria. Depois, o último jogo desse dia, que é o jogo das 17h30, vai ser Brighton e City. Nesse caso, eu acho que da City não tem nem como discutir, porque tem 2 testemunhos para o City. Eu estou considerando que o City joga de preto. Eu acho que nem tem como eles jogarem com outra. Tem 2 para o City, então considerando a qualidade deles, eu acho muito difícil eles não ganharem. No máximo empata, né? E o último do jogo, que é na verdade o primeiro do dia 22, sexta-feira, é Arsenal e Aston Villa. Esse jogo é o que eu tô mais assim para saber a previsão do que eu acho, né? Porque ele tem um testemunho só, que é pro Arsenal, só que esse testemunho ele tá um pouco fraco. Ele é um testemunho bom, mas ele tá numa distância um pouquinho longe, assim, quase no limite. Então quando acontece isso ele fica mais fraco. E o Aston Villa não tem nenhum, né? Então o que acontece? Em tese ganha o Arsenal, só que eu sei que o Arsenal ele não tá numa boa fase. Só que o Aston Villa, eu acho que ele também não tá numa boa fase, ele anda perdendo. Bom, não sei se é a minha cabeça de torcedora do Arsenal que tá aqui vendo só o time indo mal e tá querendo achar que mesmo com o testemunho
o Aston Villa seria superior. É isso que tá me deixando meio assim para fazer essa previsão, mas ó, pelo mapa eu deveria escolher o Arsenal porque tem esse um testemunho. Só que ele não é assim uma coisa uau, então não é uma coisa que vai super facilitar o time, não. O time vai ter que se esforçar para usar isso daí porque não vai ser uma coisa, um jogo assim, fácil. Eu acho que é possível que seja mais igual, só que se o time conseguir usar isso daqui, o Arsenal ganha. Tá? Então eu vou ficar com a vitória do Arsenal por causa disso, mas a minha reflexão está aqui registrada. Bom, gente, foi isso, terminamos. Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!